Um bom dia a todos, cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Passando aqui nesta manhã para trazer uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Vem comigo aqui na Epístola aos Romanos, capítulo 8, apenas um versículo, o versículo 31, que nos diz assim a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo ou espada. Querido, nesta manhã, o apóstolo Paulo, ele nos fala, nessa epístola, a importância da nossa segurança em Cristo, da nossa fé em Deus. Um homem que, quando não conhecia a verdade, perseguia a igreja. Mas logo conhecendo a verdade, ele passou a usar a sua fé para adorá-lo a Deus em espírito e em verdade. E ele fala aqui, nesse versículo 35, a gente percebe aqui um ponto de interrogação, ele faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? O que pode separar o homem do amor de Cristo? O que vem acontecer com o cristão para que ele possa abandonar a sua fé? Paulo está dizendo assim: quem nos separará? Está falando no plural, para todo o povo de Deus, para todo servo do Senhor. Aí ele pergunta: a tribulação? A palavra diz que a tribulação, ela produz paciência. Toda pessoa que é atribulado, querido, ele adquire paciência. Eu acho lindo um crente paciente, porque para ele tudo está bem. Ele pode estar com saúde, está tudo bem. Pode estar enfermo, para ele está tudo bem. Pode ter dinheiro no bolso, pode não ter, pode ter uma condição financeira boa ou não. Para ele o que importa é a sua fé em Deus. A gente percebe o que aconteceu com o nosso irmão Jó. Você viu? O diabo pensou que Jó ia blasfemar contra Deus. Só que Jó era um homem paciente. Por quê? Porque Jó era um homem atribulado, mas mesmo assim ele tinha paciência em Deus. E o que aconteceu? Jó, com tudo que passou, com toda a tribulação, ele glorificou a Deus. E não houve de maneira nenhuma uma separação de Jó para com Deus. Por quê? Porque a sua fé estava firmada em Deus. O homem de Deus continua dizendo: a angústia é um sentimento terrível. Quem já passou angústia sabe o que é estar angustiado. Muitos homens de Deus passaram pela angústia, e nós também não estamos livres da angústia. O próprio Senhor Jesus nos deu um exemplo disso, quando ele foi enfrentar a cruz, a morte, por conta do teus e dos meus pecados. Do teu e dos meus pecados. A angústia, ela deixa a nossa alma dilacerada. Mas a palavra diz que mesmo na angústia, Deus nos dá largueza. O melhor remédio para a angústia é se lançar nos pés de Jesus. É confiar em Deus. É receber o conselho de Jesus. Entra no teu quarto, ora para o teu Pai secretamente, que é Deus. Ele te recompensará. Muitas das vezes a gente não vence a angústia, porque em vez de contar para Deus, conversar com Ele, orar a Ele, a gente conta para todo mundo. E às vezes um dá um conselho, dá outro, e acabamos, muitas das vezes, desnorteado, porque não tem solução. A solução da angústia está nos pés de Jesus. Você percebe aquele rei
que quando ele foi afrontado, ele ficou angustiado. Mas qual foi a atitude dele? Ele foi para a casa do Senhor. Ele foi para o templo orar, clamar, e lá Deus deu a vitória a ele. A outra, o que ele diz mais, a fome também não é bom quando nós passamos fome. Porque o corpo precisa de alimento para se alimentar, para estar de pé. Uma pessoa que não come, ele enfraquece. Compreendeu? Mas a palavra diz lá em Mateus que temos que confiar em Deus, porque Ele é quem sustenta o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então, eu aprendo aqui que em toda circunstância da minha vida, eu tenho que depender exclusivamente de Deus, assim como você que está ouvindo este vídeo. Tem que confiar. Ele está dizendo, olha, a fome não vai me separar do amor de Cristo, da minha fé, que eu tenho depositado. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. A nudez, a falta de veste. Querido, a palavra diz que Jesus deu uma lição ali no Sermão da Montanha. Muito, muito lindo aquela lição que ele deu para todo o povo que estava ali. Porque o homem, nós somos preocupados muito com essas coisas, com alimento, achamos que vamos passar fome, com as vestes, achamos que não vamos ter condições de comprar. Ei, querido, Jesus disse assim, ó, olhai para os lírios do campo, que hoje cresce e à tarde ela é cortada e jogada no fogo. A palavra diz que ele falou que nem Salomão, o homem mais rico da face da terra naquela época, se vestiu como uma delas. Ali diz mais assim, quanto mais vós, homem de pequena fé. A nossa fé é pequena, mas tem que ser uma fé depositada totalmente em Deus. Ele continua dizendo, o perigo ou a espada? Quem de nós não passa perigo, querido? Quem de nós, no dia a dia em que nós vivemos, no tempo que estamos vivendo, qual de nós não passa perigo? Mas a nossa confiança tem que estar nele. Porque a palavra diz lá no Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardarem em todo o nosso caminho. Mas essa promessa é para quem está escondido no esconderijo do Altíssimo. Porque há pessoas que pensam, não, eu já aceitei Jesus, Deus está me protegendo, mas muitas das vezes estão fazendo coisa errada. Estamos fora da proteção de Deus. Porque a palavra diz que quando ele chamou Moisés, ele mandou que o povo escolhesse se queria servir a Deus ou queria servir ao mundo. Ele diz, eu proponho hoje diante de vós, foi o próprio Deus falando, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho para quais vocês queiram viver. Então a escolha é minha, a escolha é sua. Qual caminho você quer escolher nesta manhã? Bênção ou maldição? É isso que Paulo está falando. Ei, querido, quando nós estamos na presença de Deus, não tem perigo nenhum. Porque quando nós não conhecíamos Deus, a gente andava por todo canto, não tinha medo de nada. Era de madrugada a qualquer hora. Hoje, os cristãos parece que caiu sobre nós um espírito de medo. Não vou porque a igreja é longe. Eu não vou porque aquele caminho é perigoso. Eu não vou porque quem manda lá é fulano de tal. Ei, querido, quem manda em qualquer canto é Deus. A minha vida está na mão dele. A nossa vida está escondida em Cristo. É assim que a palavra diz. Eu tenho que acreditar. Porque se eu não acreditar, que tipo de fé é essa que eu estou vivendo? Que tipo de fé é essa que eu vou ensinar para os meus filhos, meus netos, minha geração? Que Deus é esse que não me protege quando eu vou fazer a sua obra?
Que Deus é esse que eu tenho que andar com medo de as pessoas me fazer mal? Ei, querido, a palavra diz que quando nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, tu sabe o que é o esconderijo? É algo que ninguém sabe. Quando Deus esconde, está escondido. Nem o diabo sabe. Pastor, me prove na Bíblia. Olha a trajetória lá, a passagem do corpo de Moisés, que o diabo contendeu com o arcanjo Miguel para saber onde estava escondido, enterrado o corpo de Moisés. Quando Deus esconde, nem os demônios, nem Satanás, com todo o seu exército maligno, descobre, meu filho. Agora o segredo é obedecer. O segredo é andar no caminho estreito. Muitas das vezes escolhemos o caminho largo. Muitas das vezes ficamos vacilando na fé. Andamos pelo caminho estreito e de vez em quando saímos do estreito e vamos para o largo. E o que é que a Bíblia diz? O caminho largo e espaçoso conduz ao quê? À perdição. E o caminho estreito conduz à salvação. Só há dois caminhos. Só há Deus e Satanás. Só há céu e inferno. O homem não tem outra alternativa. Cabe você decidir nesta manhã. Então aprenda com o apóstolo Paulo. Nada vai nos separar. Mantenha a tua fé viva. Eu te convido a batalhar na fé. Como disse o apóstolo Judas. A batalhar pela fé que uma vez foi dada ao santo. Não deixe que essa fé venha se tornar em nada. Ei, querido. Por isso que a palavra diz que Jesus Cristo ele é sábio. Porventura, quando o Filho do Homem vier, foi Jesus que falou, achará fé na terra? Porque ele sabe que muitas das vezes nós vacilamos na fé. Mas eu te convido a você a depositar a tua confiança em Deus nesta manhã. Essa é a reflexão. Não há problema, não há dificuldade, não há enfermidade, não há doença, não há vírus, não há morte, não há nada que venha separar eu e você da presença de Deus. Mantenha essa fé, para no final a gente fazer como o apóstolo Paulo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que palavra linda. Recebe nesta manhã.